Boa tarde a todos. Às 14h07, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do dia 7 de fevereiro. Questiono da Corte alguma observação com relação à ata da sessão anterior? Nenhuma. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte, em razão do término do mandato do Dr. Ricardo Tinoco à frente da Escola Judiciária Eleitoral, a presidência está designando a doutora Érica de Paiva Duarte Tinoco para exercer o mandato na condição de diretora, e Dr. José Dantas de Paiva na qualidade de vice-diretor da escola. E também comunico à Corte que tivemos uma reunião aí da comissão que definiu o local em que as obras que foram doadas ao tribunal serão colocadas. Uma delas ficará na presidência, uma outra na sala do corregedor e mais duas, já uma na biblioteca e ganhamos, o tribunal ganhou mais duas telas do artista plástico Sérgio Azol, que as obras que estão aí na tela, Lampião e Maria Bonita, Casal do Cangaço, que atualmente encontram-se em seu ateliê em São Paulo. A obra retrata Lampião e Maria Bonita e foi confeccionada em acrílico sobre painéis de madeira, com medição 2,80 m por 1,87 m. Então já estão a caminho aí, e pessoalmente aqui tem uma obra dele que será colocada aqui já na tela próxima à biblioteca, e com isso estamos aí montando o nosso acervo. Se os senhores conhecerem algum artista também de renome que possa, Azol é bastante conhecido e tem destaque aí na área. Excelência pediu um artista Etelânio. Sim, também. Vamos trabalhar Etelânio para que ele possa fazer a exposição, para entrar em contato com ele. E aí também tem é médico e tem também tido destaque lá na cidade de Pau dos Ferros. Desembargador Cornélio Alves, mais alguma comunicação, indicações e propostas? Não, sim. Dr. Francisco Glauber. Dr. José Dantas. Também não, senhor presidente. Dr. Ricardo Tinoco. Não, senhor presidente, só externar a satisfação de ter contribuído nesse período em que esteve à frente da Escola Judiciária Eleitoral. Durante esse período, nossa intenção foi promover uma discussão a nível administrativo sobre a necessidade da estrutura funcional da escola, à semelhança do que vem acontecendo em outros tribunais regionais, na estrita observância do que já é normatizado por uma resolução específica do TSE. E evidentemente que será objeto de análise em sessões outras, numa sessão oportuna, mas só adiantando que a satisfação, pelo menos de minha parte, é no sentido de saber que logrou êxito esse debate e que isso redundará na apresentação e justificativa, sobretudo, dessa resolução que estrutura a EGE na próxima semana. Quero crer que terça-feira, não é isso? É isso. Terça-feira nós poderemos discutir a esse respeito. Então, e também louvar a escolha da colega Érica
que inclusive, por coincidência, está comigo na Sexta Vara Civil como juiz auxiliar, também é uma excelente colaboradora na Escola da Magistratura e já tem uma experiência somada nessa área de apoio na parte de ensino e pedagógica, que é própria da atividade a ser desenvolvida na EJE. Só fazer esse registro, senhor presidente. Perfeito, doutor Ricardo. E de fato, o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência será continuado por doutora Érica, e a não continuidade do doutor Ricardo à frente da escola se deu em razão de uma decisão pessoal também e por conta de que o dispositivo que trata a respeito, o mandato é de 1 ano, permitindo uma recondução, e aí de comum acordo, até mesmo uma sugestão do doutor Ricardo, doutora Érica, da presidência também. Vossa Excelência me permite? Mas que, só para concluir, fez nesse período aí um trabalho de excelência, tem um projeto que está ainda para ser colocado em prática. A ideia era que já tivesse, não foi possível fazê-lo de imediato, né? Que é o Nova Polis. Mas assim, a ideia, com a reestruturação que foi desenhada com a participação do Dr. Ricardo e se aprovada aqui na Corte, poderá aí galgar aí novos passos naquilo que é desejado por todos, que é ver a escola sair do papel, né? Mas Vossa Excelência tem a palavra, doutor Ricardo. É só para reiterar, inclusive, o fato de que eu sou um defensor ferrenho da alternância. Então, eu acho que é muito salutar que eu, tendo a oportunidade de ter contribuído, agora venha em sequência uma outra, no caso a colega Érica, e tanto possa sequenciar, se for o caso, como também trazer novas luzes aí para os projetos que a escola possa ainda encampar. Era só esse registro. Perfeito, doutor Ricardo. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, apenas parabenizar o doutor Ricardo pelo trabalho que desenvolveu. Nós sabemos que ele desenvolveu diversos projetos, como Vossa Excelência já ressaltou, e que terão continuidade, serão implantados ainda, mas cuja semente foi germinada na gestão de doutor Ricardo à frente da escola. Saudar a doutora Érica, que homenageá-la, feliz pela escolha do nome dela e do doutor Zé Dantas, aqui, nosso colega, como vice-diretor. E acho que essa continuidade dos Tinocos será muito produtiva. Essa dinastia que está se formando será muito produtiva. Brincadeiras à parte, parabéns a todos. Pelo trabalho já desenvolvido e os outros pela escolha, que certamente vão desempenhar um trabalho produtivo e profícuo à frente da escola. Só isso mesmo, senhor presidente. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir Capistrano. Presidente, também me somar as palavras do doutor Luiz Gustavo, tanto de parabéns ao trabalho realizado pelo doutor Ricardo Tinoco. Tive ao lado dele, assim, não na execução, mas na congratulação o tempo inteiro. Ele desenvolveu alguns projetos bastante interessantes, inclusive um que tentava criar um sentimento de cidadania nas comunidades para fiscalizar o exercício da atividade política. Isso é muito importante. O doutor Ricardo, na sua sensibilidade, abraçou esse intento, chegou a desenvolver um projeto, não conseguiu ainda dar continuidade, mas com certeza é um projeto muito interessante. Imagino que a doutora Érica vai ter interesse em desenvolvê-lo, em continuá-lo e desenvolvê-lo mais ainda. E também, como disse o doutor Gustavo, parabenizar a escolha de Vossa Excelência. Doutora Érica é uma pessoa muito capacitada, já deu demonstrações disso, e ladeada pelo ilustre professor Zé Dantas de Paiva, vão conseguir com certeza cada vez mais dinamizar a escola nessa intenção de torná-la um instrumento mais efetivo. Obviamente que isso passa pela reestruturação que já está desenhada e vai ser voltada possivelmente na próxima semana, passa pelas condições materiais para a escola, mas isso tudo é uma caminhada e cada um vai dando sua contribuição nessa caminhada, e eu tenho certeza que teremos proximamente uma escola judiciária eleitoral bem fortalecida, como ocorre, por exemplo, com a Escola da Magistratura do Poder Judiciário Estadual, que hoje é um organismo bastante respeitado na sociedade potiguar e em todo o judiciário brasileiro.
São esses votos, senhor presidente, de parabéns ao doutor Ricardo pelo que fez, a Vossa Excelência pelas escolhas e aos dois escolhidos, doutora Érica e doutor Zé Dantas de Paiva. Perfeito, doutor Vladimir, doutora Cibele. Senhor presidente, queria elogiar a presidência pela escolha do nome da doutora Érica e do nome do doutor José Dantas de Paiva, que são professores já renomados no nosso estado, pessoas muito responsáveis, acima de qualquer suspeita, são muito produtivos e comprometidos. Parabenizar o doutor Ricardo Tinoco pela condução da EGE, inclusive conseguiu, aos trancos e barrancos, realizar evento ano passado sobre as eleições de 2018, do qual participei com muita honra. Com relação à doutora Érica, tudo que ela toca vira ouro. Então, tenho certeza que a EGE vai caminhar para uma evolução. E elogiar também essa onda de doações que se deve ao presidente, de doações de obras de arte. Cada vez que alguém sabe que alguém doou, se inspira, e isso vem aumentando. E eu tenho certeza que o patrimônio do TRE aumentará muito mais com outros doadores. Então, só esses parabéns. Obrigado, doutora Cibele. Iniciemos, então, os julgamentos. E tem um pedido de prioridade, que é o sem sustentação oral, é o segundo. Embargo de declaração no recurso eleitoral número 486, distrito 35, relator doutor Ricardo Tinoco, embargante Antônio Modesto Rodrigues de Macedo, o advogado doutor Jair Augusto Gomes Damasceno e outro, embargado Coligação Vitória do Povo. Está em mesa, doutor Ricardo? Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de registrar meu impedimento para funcionar nisso. Impedimento registrado, doutor Luiz Gustavo. Processo já identificado por Vossa Excelência, vou fazer a leitura do relatório. Embargo de declaração opostos em face de decisão deste tribunal, cujo acórdão foi assim emendado. Prestação de contas, eleições 2016, candidato vereador, impugnação, coligação e candidato adversários, legitimidade recursal, despesa com serviços advocatícios, assessoria jurídica, valor muito inferior à tabela da OAB, credibilidade e transparência das contas, comprometimento, princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastamento, provimento do recurso, desaprovação das contas. Ainda que se considere a possibilidade de se pagar abaixo da tabela de honorários da OAB, o valor pago pelo candidato, R$ 300, é muito inferior ao praticado para a prestação de serviço de assessoria jurídica, se efetivamente for atribuído o valor de mercado à atividade, configurando irregularidade insanável, pois compromete a credibilidade e a transparência das contas. Afasta-se a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na medida em que impossibilitada a correta aferição dos valores e, consequentemente, inviabilizada a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral. Alego embargante que houve omissão na decisão embargada, pois o tribunal não teria se pronunciado, abre aspas, acerca da percentagem dos gastos referentes à contratação de advogados, que foram ínfimos frente ao valor global dos recursos recebidos, e conforme precedentes desta Corte, não enseja a reprovação das contas prestadas em homenagem aos princípios da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade. A2 ainda que em momento algum se restou evidenciado que o candidato teria procedido com má-fé, ou que teria gerado prejuízo ou óbices à ação fiscalizadora da Justiça Eleitoral. A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, consoante informa a certidão de folha 258. Pede ao final que sejam acolhidos os embargos para suprir o vício apontado, requerendo que o tribunal se pronuncie expressamente sobre a matéria para fins de pré-questionamento e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acordo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral, no que segue a prescrição normativa que emana do artigo 1022 do CPC de 2015. Na verdade, o embargante pretende rediscutir a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cuja incidência foi devidamente analisada e afastada por esta Corte no julgamento da prestação de contas, não havendo assim qualquer omissão no tocante ao ponto, conforme se pode observar no trecho da decisão embargada transcrita a seguir. Eu peço licença para não fazer a leitura, já que está disponibilizado. No voto proferido, inclusive, há o reconhecimento expresso no sentido de que a falha relativa à contratação de advogados com honorários aquém dos valores estipulados pela tabela da OAB, que caracteriza a violação do disposto no artigo 45
e a linha D da resolução TSE 23463/2015 tem caráter insanável e gravidade, de modo a comprometer a confiabilidade e lisura das contas prestadas, por inviabilizar a correta aferição dos valores e, consequentemente, a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral, o que impossibilita a aplicação da proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas, conforme já decidiu este tribunal em outros julgados análogos. Com esse registro e refutadas as alegações do embargante, não há qualquer vício a justificar o provimento dos embargos. Eu apenas peço licença para fazer um acréscimo rápido com referência a essa aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, porque eu venho defendendo, não é de hoje, que o recurso a essas afirmações de que é preciso se aplicar o juízo de proporcionalidade ou razoabilidade, muitas vezes tem rendido ensejo a um exercício meio que discricionário do julgador com relação à fixação de valores percentuais. Na verdade, o que eu venho defendendo, isso independentemente do julgamento aqui, porque é óbvio, estou me reportando a uma decisão embargada que já foi proferida, e inclusive numa oportunidade em que eu não integrava a corte. Mas eu gosto de fazer essa observação porque me parece que quando nós fazemos alusão ao que é proporcional ou o que é razoável, nós precisamos escapar do nosso subjetivismo. Então, estou abrindo esse parênteses apenas para dizer que em oportunidades outras, quando eu estiver a participar das decisões que possivelmente venham a ser embargadas, eu irei adotar um entendimento em que a proporcionalidade deve ser aferida com base na argumentação objetiva do caso concreto, e não como espelho do que o juiz, monocraticamente ou individualmente, acredita ser razoável ou proporcional. Porque o que nós temos observado, sem querer me alongar, sei que isso pode gerar uma certa discussão para além até desse julgamento, é que muitas vezes um juiz diz que o que é proporcional é 5%, o outro vai dizer que é 20%, o outro vai dizer que é 15%, daqui a pouco o outro vai dizer que não, é 30%. Então essa oscilação do que é proporcional, do que é razoável, é extremamente penosa, eu diria, para a correção daquilo que se espera de uma decisão racional do Poder Judiciário. Isso independentemente de ser proveniente de uma corte ou de um juízo singular. Eu estou abrindo esse parênteses, como eu disse, exclusivamente para pontuar o que eu penso se tratar a proporcionalidade, exatamente para fugirmos desse subjetivismo. Lógico que sem uma influência direta no que eu estou a decidir, porquanto eu estou me referindo a uma decisão que já foi proferida por essa corte. Então não tenho, nem posso, de forma alguma, tecer considerações sobre esse caso concreto que já se deu o julgamento. Então, concluindo, senhor presidente, noutra banda, tendo em vista a finalidade de pré-questionamento declarada expressamente, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial, afasta o caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, que faz com amparo na súmula 98 do STJ. Ante o exposto, ausente a necessidade de integração do julgado com êxito dos embargos de declaração, e nego o provimento. É como voto. Doutor Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, antes de propriamente votar, em relação a essa consideração do doutor Ricardo acerca da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que obviamente não estamos tratando do caso concreto, porque isso aqui já está julgado, estamos julgando embargos, mas de fato é um terreno, eu diria, muito pantanoso, doutor Ricardo, tanto para que nos livremos dessa subjetividade e também porque a própria jurisprudência eleitoral, ela, em alguns momentos, até dentro dos percentuais em que a jurisprudência admite a aplicação dos princípios, ainda assim ela, por vezes, é afastada em razão de gravidade, dificuldade de exercício da fiscalização, ou seja, tanto tem sido subjetiva a fixação de percentuais em que se aplica, quanto em situações que mesmo os percentuais estando dentro do ordinário em que se aplica, se afasta por outros elementos, ou seja, realmente tem sido um terreno de transposição muito difícil pelas cortes eleitorais e pelos juízes singulares eleitorais. E Vossa Excelência tem razão, devemos, não nós, mas a Justiça Eleitoral, encontrar algo mais objetivo para a aplicação desses princípios. Mas no caso concreto, a omissão que se aponta de fato não existe. O tema foi sim enfrentado
pela Corte, está inclusive expressamente dito no voto do doutor André, porque não incidiam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na espécie, então não há nada que integrar. E não havendo nada que integrar no julgado, é caso de rejeição ou desprovimento do desembargador Glauber. Eu estava na sessão da Câmara Criminal quando Vossa Excelência reclamava da nomenclatura que se devia dar aos embargos, mas indiferente... Doutor Vladimir, nessa matéria eu estou apenas seguindo os processualistas aqui da casa, o doutor Ricardo e o doutor Glauber, né? Eu tenho como regra desprovido ao invés de rejeitado. Até porque as expressões conhecer e rejeitar, para mim, parecem antagônicas. Acolher e rejeitar, mas ainda estão lá no dispositivo eu sei. 2022, né? Mas, de qualquer modo, eu acompanhando o relator, nego o provimento aos embargos. Mas por hoje está disciplinado no capítulo lá que trata dos recursos, né? Eu acredito que o provimento ou desprovimento, seguindo aí os processualistas, desembargador Cornélio Alves. Ausente as hipóteses do artigo 22 pela rejeição dos embargos. Dr. Francisco Glauber. Dr. José Dantas de Paiva. Com relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O outro processo, recurso eleitoral número 89, dígito 85, origem, 47ª Zona Eleitoral, pendências. O relator é o Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves. O recorrente, coligação Unidos por Pendências. Advogados, Dr. Alexandre Magno Alves de Souza e outra. Recorrido, coligação Renova Pendências. O advogado, Dr. Felipe Cortez. Dr. Glauber, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só para informar que nesse eu tenho suspeição. Anotado a suspeição do Dr. Vladimir Capistrano. Senhor presidente, é um recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por Pendência contra a decisão proferida pelo juiz eleitoral de origem, que julgou improcedente a representação proposta pela recorrente em face da coligação Renova Pendências por suposta prática de propaganda irregular consistente em a. Inobservância no material publicitário, o tamanho mínimo a ser utilizado na nomenclatura do candidato a vice, 30% do nome do titular, nos termos do artigo 36, parágrafo 4º da Lei 9.504/97. B. Omissão dos partidos que compõem a coligação nas peças gráficas confeccionadas para a campanha em violação ao artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. Na sentença, o juízo entendeu que o representante não se desincumbiu do ônus de comprovar previamente a desproporção entre o nome do vice e do respectivo titular. 2. A falta de menção nos adesivos veiculados aos partidos que compõem a coligação em inobservância à legislação não teria ocorrido de forma dolosa nem intencionaria ludibriar os eleitores, tratando-se de irregularidade sem prejuízo à legitimidade das eleições ou interferência no pleito. 3. Impossibilidade de apreensão dos impressos naquela oportunidade, reta final da campanha, em prejuízo à coligação representada, que não teria tempo hábil à produção de novo material. Nas suas razões, a recorrente sustenta que os documentos apresentados comprovam a infração aos artigos 6, parágrafo 2º, 36, parágrafo 4 da Lei 9.504/97, sejando a aplicação de multa. B. Quanto à dimensão do nome do vice-prefeito na propaganda, o juiz não poderia se furtar à fase de instrução, ao argumento de que a inviabilidade da realização da prova pericial. C. No tocante à omissão dos nomes dos partidos que compõem a coligação, a justificativa de que o recolhimento do material ao final da campanha traria prejuízo à demandada gera indevida impunidade da infratora, que deve ser responsabilizada. Pede o provimento para a aplicação da multa. Não houve contrarrazões, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral optou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, no voto aí que está disponibilizado à Corte, eu traço 2 tópicos específicos. Pelo menos uma dessas matérias já foi enfrentada aqui. Do tópico 1, que eu trato sobre a exigência de indicação de todos os partidos que integram a coligação na propaganda eleitoral, é definido no parágrafo 2º do artigo 6º, que eu peço permissão para não ler, e destaco que, no item 8 do voto, a legislação de regência não traz qualquer sanção caso a propaganda para eleição majoritária deixe de indicar a legenda de todos os partidos que integrem a coligação partidária. É sabido que, em sede de direito sancionador, só a lei pode impor sanções, artigo 5º, inciso 2 e 39 da Constituição Federal. Observando-se as normas de propaganda contidas na Lei 9.504/97, verifica-se que em outras situações de propaganda irregular está expressamente prevista a aplicação da penalidade de multa.
Pode-se citar como exemplo a propaganda antecipada, no parágrafo 3º do artigo 36, a propaganda veiculada em bens públicos ou de uso comum, o artigo 37, parágrafo 1º, e a propaganda mediante outdoor, no artigo 39, parágrafo 8º. Em hipótese de propaganda irregular, onde não haja previsão de sanção, cabe apenas, se possível, exigir do agente que cesse a divulgação inquinada mediante o uso do poder de polícia, nos termos da Lei das Eleições. E aí eu cito aí a previsão da Lei das Eleições, do parágrafo 1º e do 2º, do artigo 41, que trata do poder de polícia. E aí trago também em endosso essa tese, julgados do TSE, no agravo regimental no RESP 29335, relator ministro Tarcísio Neto, agora de dezembro de 2018, e trago também um precedente dessa corte, que foi da minha relatoria aí, do RE 412/87, de 14 de maio de 2018. E no que tange à proporcionalidade exigida entre os nomes do titular e do vice na propaganda eleitoral, que está regulamentado no parágrafo 4º do artigo 36, eu destaco que na representação que é objetivo é apontar irregularidades, a necessidade de apresentação de prova pré-constituída dos fatos indicados na exordial, nos termos do artigo 40b da Lei das Eleições, que reproduzo e trago aí o texto de lei sobre a necessidade dessa prova ser apresentada de pronto para fins de aferição ou não da ocorrência desse ilícito. Fixadas essas premissas, não fixas, tem que corrigir isso aí, tem-se conta a necessidade de observância da proporcionalidade entre os nomes do candidato a vice ou suplente de senador e dos respectivos titulares nas eleições majoritárias, conquanto o parágrafo 3º do dispositivo citado sujeito o infrator à penalidade de multa em caso de descumprimento para a incidência da combinação legal, deve a representação ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável, nos termos 40b da norma em comento. Em caso semelhante, a propaganda eleitoral regional assim decidiu, e eu trouxe uma situação que é de desproporção entre o nome do candidato a prefeito e da vice, sobre a necessidade de instrução do feito com a prova pré-constituída. O recurso 26705 dessa corte, julgado 26/7/2017, relatou o juiz Vladimir Capistrano. Mais à frente eu vou fazer só uma pequena consideração sobre isso de prova pré-constituída. Indo ao caso concreto, já adiantado nos termos anteriores, acerca da imposição de multa por descumprimento, ao artigo 6º, parágrafo 2º, de fato, o material probatório acostado ao feito evidencia a ausência de identificação das legendas que integram a coligação representada na propaganda para eleição majoritária. A lei número 9.504 não comina penalidade de multa para essa omissão, cabendo apenas como consequência da irregularidade o exercício do poder de polícia por meio do recolhimento do material em desacordo com o regramento, providência inviável no caso concreto, eis que já é ultimado o período de propaganda para as eleições suplementares de pendência RN. Em atenção ao princípio da legalidade, a sanção, quer no âmbito civil, quer no eleitoral, pressupõe a prévia definição, e nos termos já assentados da jurisprudência do TSE deste regional, é impossível a aplicação de sanção à míngua de norma autorizando. Quanto à sustentada desproporção entre os nomes do candidato a vice-prefeito e do respectivo titular, a representante não trouxe prova pré-constituída do fato imputado na inicial, em contrariedade ao artigo 40b da mesma norma. Como se sabe, a representação por propaganda eleitoral irregular, em razão da celeridade que lhe é inerente, não comporta dilação probatória, devendo ser mantida a conclusão do juiz do primeiro grau, que assim decidiu. E aí eu cito a consideração feita na decisão recorrida, no sentido de que não houve prova pré-constituída. Eu havia adiantado essa discussão sobre essa questão da prova pré-constituída, porque eu acho que quando a gente julgou esse processo aí, que eu citei, o RE 26705, eu acho que, salvo engano, me chamou a atenção o que seria uma prova pré-constituída nesse fato e se a parte teria ou não a dificuldade de levar isso em conta. Me parece que uma prova pré-constituída seria aquela que a parte expressamente trouxesse algum laudo, alguma informação do engenheiro, nem sei direito, né, do profissional do desenho, do arquiteto, quem sabe, no sentido de identificar essa desproporção como hábil, assim entendida como prova pré-constituída, enfrentar ou não o mérito nesse tipo de demanda. De toda forma, essa preocupação que eu apresentei naquela época não aconteceu no caso concreto, inclusive a parte insiste na realização de perícia, isso foi mencionado em algum ponto, e não cabe perícia nesse tipo de demanda, conforme já adiantado. Daí porque, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu desprovejo o recurso e fica mantida a sentença tal qual exarada. Como vota, senhor presidente? Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator.
Dr. Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, com o relator. Desembargador Cornélio Alves. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não apto a julgamento? Não há. Então, esgotada essa etapa, na pauta administrativa tem apenas um processo que é requisição de servidor para Gleiberson de Almeida Gomes para a 40ª Zona Eleitoral, Pau dos Ferros. O voto está aí disponibilizado. Eu peço o opinamento ministerial. Favorável, Excelência. Alguma divergência? Não, senhor presidente. Então, aprovada a unanimidade. Às 14h38, eu declaro encerrada a presente sessão. Amanhã temos sessão.